Sejam bem-vindos a mais uma aula extra, esse quadro que nós criamos para explicar temas importantes da estética facial de forma bem resumida e aplicada. Hoje nós vamos falar de um tema importantíssimo que, se você quiser ser um bom injetor, um bom profissional da estética, você precisa conhecer, que são as zonas faciais de risco. Provavelmente você já escutou: eu não posso preencher essa região. Tem que ter muito cuidado para fazer uma rinomodelação. Essa região da têmpora é mais perigosa. E por isso que eu trago esse tema tão importante, para você conhecer os principais pontos de risco e por que eles oferecem esse risco. Eu trago essa imagem que ela é representativa do que nós vamos falar hoje. Nós temos 3 imagens de 3 cores diferentes. A cor amarela representando os nervos, a cor vermelha representando as artérias e a azul representando as veias. E são esses 3 componentes da face que nós temos que ter mais cautela na hora de fazer procedimentos faciais, porque o nosso rosto ele passa importantes artérias, importantes nervos, importantes veias, que ao preencher nós podemos causar problemas estruturais para o seu rosto. Então aqui a gente já inicia com essa foto de artérias. O rosto é basicamente irrigado pela artéria facial, que é um ramo da carótida externa. Essa artéria facial, ela joga alguns ramos. Esses ramos, quando nós vamos fazer algum procedimento, nós temos que ter cautela para não causar uma compressão e uma falta de irrigação nesses territórios irrigados por essas artérias. Então a gente tem algumas setinhas verdes ali, mostrando que a artéria facial, ela dá um ramo temporal, ela dá um ramo que vai para as artérias labial superior e labial inferior, ela segue e faz uma anastomose no nariz. Então todas essas artérias que nós temos de uma forma bem detalhada nas aulas de anatomia do curso EFA, que vão causar algum tipo de problema. Então, onde nós temos essas artérias, você tem que ter muito cuidado na hora de fazer procedimento, principalmente o preenchimento com ácido hialurônico, que é o procedimento que nós temos mais problemas na hora de executar. Nós temos aí um círculo enorme em volta do nariz, que é uma zona facial de risco grande. Nós ouvimos muita gente falar, o Naldo Bene, com a foto aqui do lado, teve uma compressão de artérias importantes do nariz, por isso que ele tem essa necrose do nariz. Por quê? Porque você colocou preenchimento demais nessa região, é uma região muito irrigada. Você tem que ter cuidado na hora de fazer um preenchimento aí. A quantidade de material, o lugar onde você deposita seu material é muito importante. Outra região é a região labial, é muito irrigado. O lábio é muito irrigado. Quando eu for fazer um preenchimento, optar por cânula. Observação importantíssima nessa aula: opte por cânula na hora de fazer seu preenchimento. A cânula 22 gauges e até mesmo a 25 gauges, elas são seguras para você não canalizar uma artéria. Então, cânulas desse calibre, você tem segurança na hora de trabalhar. Não é a mesma segurança quando você trabalha com agulha, que você pode sim canalizar uma artéria e aí você vai obstruir o fluxo sanguíneo naquela artéria. Essa artéria angular, a que passa pelo nariz, depois que ela chega na região da glabela, ela se anastomosa com outras artérias da região. Então, você fazer um preenchimento de glabela, se você não tiver muito cuidado, você pode fazer o quê? Uma obstrução dessa circulação sanguínea da órbita e do nervo oftálmico, causando uma cegueira. Então, aí eu já falei algumas zonas faciais de risco: o lábio, o nariz, a glabela, principalmente pelo fator de artérias, pelo fator de irrigação sanguínea que está levando oxigênio. Chegamos nessa segunda imagem e temos a representação dos nervos.
Os nervos é um grande grupo que, se eu faço um preenchimento de forma incorreta, eu também faço uma alteração da transmissão desse nervo. Então eu posso causar o quê? Uma anestesia, uma desestesia, eu posso causar uma parálise desse nervo. Por isso que quando eu vou fazer preenchimento nessas zonas de nervos, eu tenho que ter muito cuidado. Os nervos faciais, eles podem apresentar sim variação anatômica, mas geralmente eles estão quase sempre, na maioria da população, nos mesmos lugares. E é isso que nós vamos aprender aqui nessa aula. Essa aula mostra com círculozinhos brancos onde se concentra os ramos principais desses nervos faciais. A face, ela tem dois tipos de ramos que chega na face. O do nervo trigêmino e do nervo facial. O do nervo trigêmino vai ser mais sensitivo, vai ser mais para órgãos internos, para motor. Já o nervo facial, ele vai ser para musculatura, para movimento dos músculos da face. Então eu tenho aí essa separação do nervo trigêmino, que ele libera 3 ramos principais, e mais embaixo em amarelo eu tenho o nervo facial, que libera ramos para a face, que vão ser ramos motores. Então aí eu coloquei 7 zonas faciais principais de risco. Nós vamos começar por essa região auricular, depois na região 2, região temporal, na 3, mandibular, 4, seria aqui a lateral da face, essa 5 já vai a região supraorbitária, 6, infraorbitária e 7, mentoniana. Então aqui a gente mostra especificamente quais são esses nervos e ali tem uma veinha que pode estar causando algum problema se eu faço procedimento nessa região. Então a região 1, que é essa região aqui infra-auricular, eu tenho ali um nervo importante que vai fazer a inervação dos 2/3 inferiores da orelha, da bochecha e do pescoço. Se eu faço uma paralisação, eu posso causar o quê? Uma desestesia, uma parestesia e até mesmo uma anestesia dessa região. Então aí eu consegui colocar nesse quadro as 7 grandes áreas que a gente está vendo, principalmente por nervos, tá? De artéria nós falamos um pouco, agora a gente está se centrando nos nervos. E aí a gente tem essas 7 grandes áreas: grande auricular, 2/3 inferiores da orelha, bochecha e pescoço, o ramo temporal do nervo facial, então a paralisia do quê? Da fronte. A paralisia da fronte vai causar uma pitose do músculo frontal, ocasionando uma pitose de sobrancelha. Ramo mandibular, então a paralisia do lábio inferior, ramo zigomático e bucal. Nós falaremos em imagem de cada uma dessas áreas. O supraorbitário e o infraorbitário e o mentoniano. Então vamos lá para o primeiro grande grupo, que é o grande auricular. A paralisia desse nervo que inerva essa região do grande auricular causa uma desestesia, uma anestesia, uma parestesia do quê? Dos 2/3 inferiores da orelha, da bochecha e do pescoço. É esse nervo aí que você pode lesionar, fazendo o quê? Um bioestimulador de colágeno, fio de PDO, fio russo, fio cirúrgico. Então, quando forem fazer algum procedimento nessa região, temos que tomar cuidado com esse nervo que está nessa região. Ele não é protegido pelo SMAS, ele não é protegido pelo platisma. Então ele é meio que descoberto, ele fica meio ao Deus dará, e aí pode ocorrer com mais facilidade lesões desse nervo.
Chegamos no segundo grupo, que é o grupo do ramo temporal do nervo facial. Então, a paralisia desse ramo temporal, eu causo que uma paralisia do músculo fronto-occipital, ou músculo frontal. Causando a paralisia dessa região, eu vou fazer uma pitose de sobrancelha. Então, vai ficar meio caída a sobrancelha, não é a pálpebra, é a sobrancelha. Então, a sobrancelha fica meio caída. Então aí está o ramo temporal, que é o segundo grande grupo de zona facial de risco. Mostrando aí o nervo específico e mostra que ele não está protegido nem pelo platismo nem pelo SMAS, porque ele é mais superficial. Zona facial 3, ou mandibular. Então você percebe que uma lesão do ramo mandibular, do nervo facial, vai causar o quê? Uma depressão desse lado lesionado, provocado pela ausência de inervação do músculo depressor da comissura da boca ou do ângulo da boca. Então aí essa região 3. Mostra nessa imagem onde que se encontra esse nervo. Vocês podem observar que a primeira capa é a mandíbula, que é a parte óssea. Depois tem o músculo masseter, com nervos e veias do lado, com veias e artérias do lado, e bem mais superficial, apenas com um tecido subcutâneo, temos esse nervo, que ele passa durante toda uma extensão, por isso que a probabilidade dele ser lesionado também é grande, a gente tem que ter cuidado na hora de fazer procedimento nessa região. Zona facial 4, ou mandibular. A lesão desse nervo vai ocasionar o quê? Uma paralisia desse lado da boca. Aí a gente mostra, essa é uma região maior, uma região grande. O que tem nessa região? Então a gente tem aí os ramos do nervo facial que vão irrigar o quê? A boca, que vão irrigar, que vão inervar o músculo zigomático, o zigomático maior, o zigomático menor e a boca. Então, lesão desses nervos eu causo o quê? Falta de inervação desses músculos que estão nessa região. Zona facial de perigo número 5. Então, é a do supratroclear e do supraorbitário. Causando lesão nessa região, que eu posso causar por... quando eu fizer um fio de PDO, quando eu fizer uma toxina botulínica, se eu fizer muito profundo, introduzir dentro do forame, eu posso estar fazendo o quê? Uma compressão desse nervo. Essa zona facial 5 causa alterações sensitivas dessa região. Pode ser anestesia, parestesia, desestesias dessa região, que é o couro cabeludo e a parte média do músculo fronto-occipital. O nervo supratroquear fica dentro das fibras do músculo corrugador, que é quando nós estudamos anatomia no curso EFA, a gente sabe que o corrugador é esse lateral, o prócero é esse central da glabela. Zona facial número 6. Eu tenho o nervo infraorbitário. O nervo infraorbitário faz a inervação da parte da pálpebra inferior e um pouco do dorso do nariz. Lábio superior, na porção que ele irradia, que é essa lateral. Então, se eu tenho uma compressão, se eu tenho... Essa região é muito importante, porque a gente faz aí preenchimento com ácido hialurônico, como o CK3, o CK2. Eu posso fazer algum procedimento de lift nessa região. Eu posso enfiar minha cânula aí para fazer bioestimulador em algumas situações. Então, eu tenho que ter cuidado na hora de fazer a manipulação dessa região por causa de lesão do nervo infraorbitário. Zona facial número 7 é o nervo mentoniano. Então eu causo dormência e hipoestesia, ou seja, eu sinto pouco essa região do mento, lábio inferior e mento. Chego nessa imagem, que é uma imagem da irrigação sanguínea do nariz. Me centro aqui porque grandes intercorrências e complicações ocorrem por causa dessa região.
por causa da artéria angular, que é essa que passa na lateral do forame da fossa piriforme e sobe no dorso do nariz. E aí as pessoas, os profissionais, eles fazem um grande preenchimento nessa região do nariz, causando peso em cima dessa irrigação e comprometimento sanguíneo dessa região. Temos que ter muito cuidado na hora de fazer preenchimento de nariz, fazer sempre com cânula, de preferência cânula 22 gauges ou 25 gauges, e não colocar mais produto do que a região comporta. Essa foto demonstra aí a irrigação sanguínea dessa parte do nariz, como que começa desde baixo e vai fazendo a anastomose na artéria angular e vai subindo, fazendo a anastomose na região da glabela. Todas essas regiões de irrigação sanguínea, a gente tem que entender que o circuito sanguíneo ele é único, então ele faz muitas anastomoses. Quando faz muitas anastomoses, se eu faço preenchimento numa região, esse ácido hialurônico pode percorrer pelo fluxo sanguíneo e chegar até uma região que eu não quero, como a região de dentro da órbita, afetando o nervo óptico, causando uma cegueira. Então eu tenho que ter muito cuidado também com essas ideias de anastomose para saber se eu injeto o produto numa região, esse produto pode chegar até numa região vizinha que, se causar um comprometimento do fluxo, eu vou ter um problema sério naquele paciente que pode ser, às vezes, irreversível. De novo, mostro uma foto da irrigação do nariz, mostrando ali as artérias labiais que se confluem lá nas artérias do nariz, formando a artéria angular. E aí eu queria, nesse resumo, falar com vocês que nós estudamos as zonas faciais de risco. Não é um tema fácil, é um tema que eu quis colocar para vocês entenderem que existem situações e zonas na face que nós temos que ter cuidado ao preencher, principalmente porque eu posso fazer um comprometimento da irrigação sanguínea e um comprometimento da inervação dos nervos naquela região. Então, ao preencher, ao introduzir um fio, ao fazer procedimento em uma região, entender que existem zonas sensíveis, que são conhecidas como zonas faciais de risco. Vejo você na próxima aula.